Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Hoje é a nossa última aula aqui. Eu vou pedir licença para eu não ficar com o vídeo aberto, para não ficar carregado o vídeo, porque eu estou num lugar que a internet não é tão boa. E aí, para a gente não ter flutuação nisso, né, fica justamente aí essa questão para a gente, tá? Essa questão, hoje a gente começa aqui justamente a situação a qual a gente trabalha aqui, nosso restinho aí do Código Tributário Nacional, onde a primeira aula que eu disponibilizei hoje é falando um pouquinho do Conselho de Contribuintes. Isso nós já tratamos em outras aulas, inclusive foi objeto de uma VA nossa, né? Onde o Conselho de Contribuintes é um órgão administrativo, e como órgão administrativo, bom dia, Wesley, tá bom? Só fechei o vídeo aqui porque minha internet ela tá um pouquinho intermitente, então para não dar erro, eu tô com ela com o vídeo fechado, mas estou aqui, tá? E quando a gente fala de Conselho de Contribuintes, turma, nós temos justamente aí uma análise administrativa daqueles processos, né? Como eu expliquei para vocês, tudo quanto é tipo de reclamação que a gente pode fazer no âmbito tributário, que a gente vai aprender esse mês que vem a Lei 6830, que é uma lei mais específica a respeito disso, nós vamos entender e nós vamos aprender que a 6830 ela fala que poderá também ser impugnado qualquer ato tributário de forma administrativa. Então, lá dentro do Conselho de Contribuintes, bom dia, Magna, bom dia, Rose. Lá dentro do Conselho de Contribuintes, nós temos a possibilidade justamente de trazer para nós aqui uma discussão no âmbito administrativo, e essa discussão ela pode se dar tanto com ou sem advogado. Ah, professor, dá um exemplo. Tipo, você recebe a guia do IPTU ano que vem na sua casa e vem cobrando muito mais caro do que era comum cobrar. Você pode reclamar administrativamente e, inclusive, se isso não der certo, você pode recorrer disso aí administrativamente, sendo advogado ou não. Então, a gente tem essa prevalência, a gente tem essa prerrogativa, como eu já expliquei para vocês aí. Então, quando eu pedi para vocês assistirem aos julgamentos do Conselho de Contribuintes, é justamente entender que em âmbito administrativo nós podemos e nós deixamos aí, né, todas as questões de lado no âmbito legal e sim vamos discutir aí a matéria fática mesmo e a questão da realidade dentro do Conselho de Contribuintes. O que isso quer dizer? Que quando você discute alguma coisa administrativamente, não convém e não compensa você discutir ali uma eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, porque é um órgão administrativo. Quem tem competência para falar se uma coisa é legal ou é inconstitucional, turma, não é órgão administrativo, vai ser o judiciário. Então, quando você recorre e discute alguma questão dessa de âmbito administrativo, você recorre e discute esse tipo de situação em âmbito administrativo tão somente para discutir se a aplicação da lei foi feita de forma correta ou não pelo fiscal tributário. Então, isso é muito importante, isso é muito legal vocês entenderem como que isso se dá na prática, tá? Então, fica aí essa questão do Conselho Administrativo. Na nossa última aula, nós falamos lá também das causas de suspensões do crédito tributário. Trabalhamos lá o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Que suspender o crédito tributário é justamente algo que eu faço que me possibilita ter uma certidão positiva com efeito de negativa. Ou seja, suspende o crédito tributário uma tutela, uma liminar, um depósito do montante integral a ser discutido judicialmente, né? E, exemplo, embargos à execução fiscal, ação anulatória de débito fiscal, que a gente tem que depositar o valor discutido. Isso, semestre que vem, quando a gente for aprender as peças processuais, eu vou ensinar de uma forma melhor para vocês isso, né? E, além disso, nós temos outras questões,
tipo o parcelamento do crédito tributário. Isso tudo a gente falou na nossa última aula também. E agora a gente fala da extinção do crédito tributário. E extinguir o crédito tributário é acabar com o crédito, ou seja, alguma coisa que eu fiz que vai gerar ali o término daquele crédito tributário devido, né? Quando a gente fala em extinção do crédito tributário, turma, nós temos aí o pagamento. O que é o pagamento? É você ter um valor a pagar, vai lá e liquida. Então, se você liquidou, você extinguiu, acabou com o que você devia. A compensação, que a compensação é nada mais do que um crédito e débito, tipo, eu tenho que pagar 1.000 para o fisco e o fisco me deve 1.000 porque foi reconhecido que eu paguei alguma coisa que eu não precisava, etc. e tal. Então, fazemos um cruzamento de contas lá, a gente chama isso de crédito e débito, né? Então, esse cruzamento de contas aí é muito legal, muito interessante a gente falar, porque esse cruzamento de contas aí, ele traz para a gente uma possibilidade de trocar aí, compensar aí o valor devido, né? Outra situação que a gente tem, além da compensação, é a transação. Transação, o próprio nome fala, né, gente? Nada mais do que uma negociação. Você transaciona, você negocia com o fisco uma forma de pagamento. Tipo, eu tenho que transacionar, eu tenho que negociar. Muito cuidado com isso, porque muitas pessoas se enganam com essa situação na prática e no nosso dia a dia. Tá? Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. Às vezes, a gente tem alguns clientes que eles ficam inadimplentes com a instituição financeira. E a instituição financeira, de uma hora para outra, depois de um tempo, seu cliente lá com a dívida te liga e vira e fala assim, você deve aqui um valor de 100 mil, paga 5 mil e morreu e está tudo ok. É isso no direito tributário? Não, tá? No direito tributário, gente, é diferente. No direito tributário eu tenho uma situação diferenciada, porque o fiscal da lei, que é o procurador lá do fisco, ele não tem essa autonomia, ele não tem essa prevalência de te dar um desconto porque ele acha que você merece. Ou negociar de um jeito legal porque acha que você merece. Não. Tudo que o agente da lei, no caso, o procurador, o responsável aí, o fiscal da lei faz, e ele tem autonomia para fazer na prática, ele tem que fazer respeitar a lei. Nada ele pode fazer da cabeça dele. Então, transacionar um crédito tributário é quando eu devo alguma coisa e, por conta disso, eu faço uma negociação. Tá? Remissão é remir é perdoar, né? Então, quando você tem algumas situações, o fisco, mediante lei, dá algum tipo de perdão, tá? Aí acerca dessa situação. Então, exemplo, Belo Horizonte, com aquelas enchentes da chuva, inundou lá, vamos supor, a Tereza Cristina. A prefeitura, por conta de uma lei, perdoou o IPTU devido daquelas pessoas que tinham imóvel na região, ou seja, criou uma remissão, um perdão de débitos que existiam para aquelas pessoas ali, tá? Outra situação é a prescrição e decadência. A prescrição e decadência nada mais é, turma, do que a perda do direito da ação, ou seja, prescrever é perder o direito de ação. Então, eu tenho um crédito tributário devido, tá? Tipo, o IPTU de 2015 venceu e eu não paguei. Se você for na prefeitura, você vai ver lá que está o IPTU lá de 2015 bonitinho, tá? Mas eu não paguei e por conta de não pagar, a prefeitura tinha aí 5 anos para me cobrar e não me cobrou. Então, prescreveu o direito de cobrar. E decadência é prescrever o direito de constituir o débito tributário. Ou seja, eu tinha 2015 o IPTU, a prefeitura nem lançou no sistema dela que eu tinha que pagar IPTU. Ela tem até 5 anos para lançar, porque senão vai decair. Vai decair é perder o direito de constituir o crédito tributário que o contribuinte está pagando. Tá? Depois nós temos a conversão do depósito em renda.
Lembra que quando a gente falou em suspensão, a gente falou que o depósito judicial é uma causa de suspensão? Pois é. Se você discute um processo, deposita judicialmente, e no final do processo você perde esse processo, o depósito judicial ele vai ser convertido em renda, ou seja, vai para a fazenda para quitar o valor que você discutiu ali e perdeu. E quando ele converte em renda, nada mais é do que liquidar, do que pagar o valor devido. Tá? Então, converter em renda é liquidar o valor devido aí. Tá? Então, é uma forma de extinção do crédito tributário. E depois nós temos o pagamento antecipado, que é justamente você pagar o valor ou a homologação, exemplo aí do imposto de renda, e por fim a consignação julgada, que é a mesma coisa do depósito em renda, né? Você conseguindo um valor, perde a ação judicial e por perder essa ação judicial, você tem ali uma situação a qual o valor que estava depositado vai ser utilizado para quitar. Outra situação, a decisão administrativa irreformável. É o que você discutiu administrativamente, ganhou e, no caso, o fisco não recorreu. Então, extingue o valor que estava sendo cobrado. Ou uma decisão judicial também passada em julgado, que é o que você ter ali uma decisão com trânsito em julgado que você ganhou, então extinguiu o valor ali que era devido e que foi lançado. E, por último, a dação de pagamento em bens imóveis, que é você utilizar o imóvel para pagar um débito tributário também. Hoje a legislação vem e dispõe a respeito disso. Então, todas essas condicionantes estão no artigo 156 em diante aí também. Depois disso, nós temos o pagamento indevido, onde você pode pedir a restituição dentro de 5 anos também. Falamos aí da prescrição e decadência. E agora nós temos a exclusão do crédito tributário. Tá? Exclusão do crédito tributário, nós temos duas opções. É isenção, artigo 175 do CTN, tá, turma? Isenção ou anistia. Isentar é você criar uma condicionante dentro da lei que você vai tratar de forma diferenciada uma determinada categoria. Então, exemplo, quando a gente aprender esse mês que vem lá o IPVA, nós vamos aprender que todo mundo que tem veículo automotor tem que pagar lá o IPVA. Mas dentro da lei do IPVA trazem algumas regras, existem algumas regras de isenção. Então, vamos supor, o motorista de táxi tem isenção. Então, ele tem o fato gerador? Tem, porque ele é dono de veículo automotor. Mas a lei traz um benefício para ele e isenta ele de pagar aquele crédito tributário. A isenção é concedida mediante lei, bonitinha, e pode ser otorgada a qualquer momento. Tá? E outra situação é a anistia. Anistiar é justamente você deixar de cobrar, tá? Uma questão das multas tributárias. Anistia é diferente de remissão, porque remissão você perdoa. Anistiar, eu estou perdoando aí as questões das infrações tributárias, que são os acessórios, multa e juros, tá ok? Então, o artigo 180 fala, a anistia abrange exclusivamente infrações cometidas, tá? Mas ela não é perdão, ela só pega as infrações cometidas, então é diferente. Então, vira e mexe, a gente tem uns programas de refinanciamento ou parcelamento especial, né? A gente vê isso demais acontecendo no nosso dia a dia. E quando a gente tem esse tipo de situação, turma, nós temos justamente uma anistia, porque ela perdoa multa e juros, mas o crédito tributário principal, ela não perdoa, porque isso seria o quê? Remissão, tá ok? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Todo mundo caladinho? Tá tranquilo, professor. Joia. Depois a gente tem as preferências do crédito tributário, que isso na empresarial vocês viram. O crédito tributário, ele só não tem preferência acerca de questões trabalhistas, né? Porque é um direito alimentar aí, então é uma outra situação. Mas vamos aprender esse mês que vem, quando a gente discutir a lei de execução fiscal, que o crédito tributário não se comunica com o processo falimentar e as ações continuam tramitando regularmente,
tá? E depois falamos da administração tributária. Quando a gente fala de administração tributária, o mais importante aqui, e que a gente já falou, é quando a gente fala de dívida ativa. Dívida ativa nada mais é o cadastro do órgão tributário para se inscrever uma dívida existente ali, né? Então, se você não declarou lá, ou declarou seu imposto de renda, e está lá na malha fina, quando você tirar uma certidão sua, ela vai aparecer que está em dívida ativa, ou seja, você tem uma pendência financeira e administrativa referente a determinado caso, a determinada situação, tá? Então, isso é bem relevante, bem importante a gente entender aí também. E, por último, nós temos as questões das certidões negativas, que eu também já expliquei para vocês, que está lá no artigo 206, 207, 205, né? Que nada mais é, quando eu tenho algum débito, vai aparecer certidão positiva. Quando eu tenho algum débito, mas está suspenso por uma das hipóteses do 151 do CTN, vai aparecer certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, tem a mesma validade como a negativa. E quando eu não tenho débito nenhum, eu tenho a certidão negativa aí, ok? Essas são as questões. Fechamos, então, com chave de ouro, graças a Deus, a nossa matéria, e estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida dos senhores. Fiquem à vontade. Alguém com alguma dúvida ou todo mundo sabendo tudo? Para a prova. Professor, Pode falar. eu queria saber se a aula presencial ela tem uma matéria que eu não fui, né? Eu quero saber se a matéria dela está no sistema, se foi... A aula presencial, na verdade, foi um bate-papo e exposição de casos e aplicação de casos em tese, como que o direito tributário pode ser aplicado. Eu fiz uma questão mais prática para não prejudicar a teoria de quem não foi, entendeu? Então, assim, apesar dela não ter sido gravada, foi muito mais a exposição de tudo que a gente aprendeu na teoria com a prática do nosso dia a dia. Então, assim, quem não foi não perdeu matéria nenhuma e nem perdeu nenhum tipo de teoria, porque foi mais questão prática e estudo de caso que a gente fez durante a aula, tá? Inclusive, o que eu falei hoje do Conselho de Contribuintes, eu falei lá também, então muita coisa, muita coisa não, tudo eu falei aqui para vocês nas aulas gravadas. Lá foi mais expondo um caso, tipo, o caso do IPTU eu entrei muito mais a fundo para contar, mas isso o semestre que vem, quando a gente estudar cada tributo em espécie, eu vou voltar nisso tudo também, mas ninguém foi penalizado e nem perdeu matéria na aula presencial lá que nós tivemos, não, tá? Tá, joia. Obrigada. Nada. Diga, Magna. Ô, professor, em relação ao IPTU, quando ele vem muito caro e é vamos supor, um condomínio fechado, uma pessoa só não pode recorrer diante disso, não, né? Tem que ser o condomínio todo, né? Aí depende. Se tiver em nome do condomínio, tem que ser o condomínio que tem legitimidade para reclamar. Se tiver em nome de todas as pessoas, nós vamos aprender semestre que vem que o IPTU é um imposto que ele tem a solidariedade entre os contribuintes devedores dele. Então, exemplo disso. Vamos supor que você é casada, mãe? Não. Tá, mas vamos supor que você é casada, o João e Maria são casados, tá? E o João e Maria têm uma casa lá. O IPTU pode vir só no nome do João. Mas se a Maria for lá na prefeitura e quiser pagar, ela vai pagar o que é devido do IPTU ali, tá? Se a Maria quiser discutir alguma coisa, ela pode discutir porque ela tem legitimidade, porque no IPTU nós temos a responsabilidade que é tida como responsabilidade solidária. O que alcança um, alcança todos. Entendi. Agora, se Obrigada. tiver no nome do condomínio, aí quem tem legitimidade para reclamar, para pleitear, seria o condomínio. Ok. Tá? E aí, mais alguma dúvida, gente? E aí, Wesley? Tá tranquilo. Então, por joia. enquanto. Ô, turma, eu queria Tem que dar uma agradecer. revisão geral. Joia. Queria agradecer de coração a todos vocês.
esse semestre nosso aí. Se Deus quiser, semestre que vem a gente já está mais presente aí de corpo e alma, com certeza. Pelo menos de corpo, de alma eu já estou há muito tempo, né? Desejar a todos vocês um excelente ano aí de 2022, um maravilhoso fechamento aí de 2021 e muita saúde e muita paz para todos nós, tá? E contem comigo para o que precisar. Semana que vem já é a nossa inicial, então as nossas aulas encerram hoje e o que vocês precisarem de tirar dúvida e etc e tal, eu estou à disposição. As notas que faltam, as VAs, elas terminam o prazo hoje para serem lançadas por vocês. Então, aí, no mais tardar quinta e sexta-feira, eu estou postando tudo no sistema para vocês e eu estou à disposição para atendê-los, tá joia? Obrigado, professor. Beleza, obrigado, professor. Joia, gente. Um abração. Fiquem com Deus, todos vocês, tá bom? Até mais, com Deus.